Brasil, boa tarde amigos da TV Leão, boa tarde você que está acompanhando todos os meios sociais, todas as TVs, rádios, com as informações desta tragédia mundial, não é nem tragédia nacional. A gente está aqui se perguntando por quê e o lugar da gente conversar é justamente aqui. O avião saiu, não saiu de Cumbica, não foi autorizado a sair de Cumbica pela ANAC, por um acordo internacional, só podia ser fretado um avião, só podia sair da base um avião, ou um avião com bandeira do país de destino ou do país de origem. Isso, eu estou aqui com o comandante Antônio Moran. O comandante Antônio Moran é, entre aspas, ou entre parênteses, um irmão que eu tenho, é o nosso assessor, tudo que é de aviação, não é que ele entende pouco ou muito, ele entende tudo. E a gente sempre conversa com o Moran sobre isso aí, eu tenho certeza que também está chocado. Comandante de aviação e tal, um pilotão como você, também se choca quando acontece esse tipo de coisa, Moran? Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os ouvintes aí. A gente fica chocado, assim, Gil, porque por mais que o aviador em si, a gente fica tentando, não é procurar uma crítica do que pode acontecer, a gente fica perguntando o que a máquina aprontou para esse colega para causar tudo isso. Que a gente olha o avião e fala assim, pô, a gente gosta tanto do avião que a gente fica naquela, pô, como é que pode acontecer um negócio desse? E aí a gente fica tentando, pô, mas será que aconteceu isso? Pô, pode ser isso, pode ser aquilo. Então fica aquele meio, montão de especulação, a gente estuda. Todo mundo do ramo da aviação, os grupos que nós vemos, todo mundo fica procurando, pô, abre o manual, vê lá o que pode ser, quanto é que dá o combustível, o que não dá, deu para chegar, que pane elétrica pode ter dado. Então a gente fica chocado, mas fica tentando buscar uma razão. Uma palavra, uma razão para isso ter acontecido. São as últimas informações, volta um número, um a menos de mortos, 75 mortos com 6 sobreviventes. Ainda a gente não sabe por quê. Até há 1 hora, 2 horas atrás eram 76 mortos com 5 sobreviventes. A própria Cruz Vermelha Internacional dá conta de 6 sobreviventes. Então a gente, não que fica feliz, mas fica... sei lá como é que a gente fica, né? Sei lá como é que a gente fica. Você já viveu situações assim de risco supremo dentro de uma aeronave, comandante? Não, Gil. A aviação é uma coisa muito bem calculada. Existem regras específicas que, claro, a gente tem que cumprir. Pode ter até pessoas ou empresas ou aviadores que não queiram cumprir ou não cumprem, mas é muito difícil. Eu vou falar para você, eu não vi gente que vai arriscar a própria vida por nada. O aviador, antes de mais nada, ele também tem família, né? Então ele não vai sair com um avião, uma aeronave, sem estar nas perfeitas condições, ou se ele achar que ele não vai dar conta de passar por um mau tempo, ou se alguma coisa estiver influenciando a segurança do voo. A primeira coisa na aviação chama-se segurança. Então, é muito difícil um aviador sair. Eu, graças a Deus, vou fazer 35 anos quase de aviação. Claro, a gente tem emergência, assim, alguma panezinha, já perdi o motor, mas o voo continua bem com o motor só. Muita gente fala, pô, mas para o motor do avião? O avião voa? Claro que voa. O raio caiu no avião, porque às vezes a gente está voando dentro do montanha, dá um estouro, você vê um facho de luz dentro do avião, que é o raio, o pessoal assusta, fala, não, mas a gente está preparado para isso também. Agora, a gente não está preparado para essas coisas que aconteceram como hoje. Nós vamos falar... uma ideia. Claro, nós vamos falar do avião, do aparelho. Você conhece bem o aparelho, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Não, eu não conheço muito o aparelho, Gil. Eu voei muito como passageiro nesse avião quando eu estava na Europa. Ah, tá. Toda vez que eu vinha... De uma escala e outra. Isso, eu voava e é um avião seguro, pô. Inclusive tem uma empresa brasileira que tentou adquirir esse avião aqui no Brasil. Não diga. Olha, se não me engano, eu não vou citar o nome da empresa aqui, mas
Tem empresas aí que tentaram, mas não foi, acho que viável pelo consumo. São 4 motores, é manutenção de 4 motores, então aumenta muito o custo operacional. À primeira vista o avião é lindo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. São 4 motores, 4 turbinas, né? Mais um motivo de sossego para quem vai viajar nele. Negócio de quedas, tem 4 opções de motor, ele voa com um só, né? E outra coisa, aprendi também com o comandante Antônio Moran, que eu morria de medo quando ele chacoalhava lá em cima. E o melhor aviso de que está tudo seguro de sustentação é quando ele chacoalha. Quando ele chacoalha, então fique sossegado, é porque está se sustentando bem. Quero mandar um carinho pro Pedro Luiz Casson Júnior, Gilberto, bom dia triste. Pedro Luiz Casson, deixa eu ver aqui, o Thiago da Rocha comigo, Força Chape. Se você quiser mandar, nós vamos começar a publicar na TV Leão também mensagens de solidariedade ao pessoal da Chapecoense, aos familiares, enfim, a todo brasileiro. Se você quiser deixar sua mensagem no nosso WhatsApp, grave o seu vídeo e ponha lá, 99162-3030, 99162-0303, perdão, não é 3030, é 0303. Vou repetir então, tá aí, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Muito bem, tá aqui o nosso WhatsApp. Grave a sua mensagem de solidariedade, diga o teu nome, de onde você está falando e dê a sua mensagem aos familiares de todos lá da Chape, de todo o povo brasileiro, dos colegas da TV Globo, dos colegas da TV RBS, dos colegas da rádio, dos colegas da Fox, né? Mário Sérgio era muito meu amigo, foi um choque, nossa, né? E outros, enfim, já a gente vai falar de tudo isso aí e abraçar agora efusivamente o povo de Chapecoense, o povo de Chapecó, o torcedor da Chape, e enfim, torcedor de futebol em geral. Mandar carinho também para o Henrique Russo, Aline Russo, carinho para vocês. Gente, deixem lá suas mensagens no nosso WhatsApp, tá? Deixe a sua mensagem. Daqui a pouquinho, essa nossa conversa com o nosso capitão Antônio Moran vai subir para o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Faça lá a sua inscrição, não assista só. Aperte a tecla e inscreva-se, não esquece disso aí não, tá bom? Tiago da Rocha tá comigo, carinho. Bruno Barbosa, triste, hein, Leão? Triste. João Carlos Lopes, carinho para você. Solidariedade, hashtag Força Chape. Henrique Russo tá aí mandando a carinha dele triste com a Aline. A gente tá sempre abraçando todos, enfim. Andressa Meschini, hoje o futebol não tem cor, não tem grito, não tem hino. Hoje todos somos chapecoense. Triste notícia, hashtag Força Chape. Mande a sua mensagem de solidariedade gravada no nosso canal, no nosso WhatsApp. É 11 São Paulo, 991620303. E aí a gente vai, na medida do possível, durante o dia, amanhã e sempre, colocando as mensagens de vocês e também nos nossos programas ao vivo. Hoje à 1, amanhã estaremos à 1 da tarde de novo e na quinta-feira estaremos às 7 da noite. À 1 da tarde hoje, que já estamos no ar, à 1 da tarde amanhã e na quinta-feira às 7 da noite. Karine Freitas, triste. José Adalto Medeiros, muito triste. Wellington Silva, Força Chape. Eclésio Oliveira, não sou fã de futebol, nem tampouco acompanho o campeonato, mas essa foi a partida mais chocante. Força Chape. E é mesmo, né? Rita de Cássia, que triste. Deus conforte todos os familiares. Um abraço, querido, para você também, Rita. Wellington Silva, oi, Gilberto. Oi, Wellington, carinho. Elaine Franca, que tristeza. A Nilmara Teixeira Andrade, nossos sentimentos a todos os familiares dos que estavam no avião e a todos da equipe de jornalismo e treinadores do time chapecoense. Que Deus console os corações. Adriana Vaz dos Reis Serasa, Araçariguama. É isso aí, esqueci. Pessoal, manda de onde é, não manda só o nome e a mensagem. Não esquece de dizer a cidade que fala comigo, viu? Que Deus conforte os corações de todos, diz a Adriana. A Sueli Jalenque, triste. Que Deus conforte os familiares. E Deus nessa hora? E Deus? O que a gente tem que falar de Deus nessa hora? De Deus, o Jeová. Por que Deus
não impediu? Por que que muitos falam, pô, por que você deixou Deus? Qual é? Já também a gente vai conversar sobre isso aí. Se tiver algum pastor para conversar comigo, padre, algum ancião, Jeová, pode participar comigo aqui também, viu? Nós estamos ao vivo no nosso Face. Marcelo Prado, fala aí, Gilberto. Pastor Levi Brandão, triste. É o pastor Levi Brandão? Tá, PR é pastor, né? Pastor, por que Deus permitiu, pastor? Escreve aí pra mim. Sueli, que Deus conforte os familiares. Esse sábado, sabe, Moran? Esse sábado eu fui como chama? Numa reunião, Lucas, Eu fui numa reunião, como chama lá? Não era igreja, no Salão do Reino. Fui convidado o pessoal do Testemunhas de Jeová, Moran. Eu fui lá conhecer como é que é, porque a gente tem uma visão, né? Eu falava, nossa, que medo, eu tô do lado de um testemunho de Jeová. O que será que ele vai falar, vai fazer, vai obrigar eu a ler a Bíblia, esse negócio todo? Como será que é a missa deles agora? E eu fui lá a convite deles, pessoal de Osasco. Que carinho, aquilo não é um culto, né? Como é uma reunião. Que reunião maravilhosa, que reunião sensacional. Parabéns, muito obrigado, com muita humildade, muito obrigado aos testemunhas de Jeová. Eu sou evangélico, já fui coroinha da Igreja Católica, né? Não sou testemunha de Jeová, acho que não tenho capacidade para ser. Tenho sede de saber da história, esse negócio todo. Então a pergunta é, por que Deus deixou a aeronave cair e matar 75 pessoas? Porque ele é ruim? Porque ele é carrasco? Porque ele é mau? Por quê? Me respondam, já a gente vai desenvolver esse assunto também não. Moran, Oi. O prefeito e o presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, desde cedo já estava lá na TV Globo, conversando com o Galvão, o Plínio Davi Diniz Filho, que é presidente do Conselho Deliberativo, eles estavam na lista de convidados para embarcar no avião. Quantas histórias, quando caiu o avião da TAM, que matou 90 e poucos passageiros, né? Que a gente tinha. E que eu levei um amigo da Rádio Globo no aeroporto para pegar esse voo, Moran. E a gente perdeu o voo e ele não embarcou. Vocês lembram disso? Que coisa medonha, cara. Ele não embarcou e ainda. Não que ele me xingou, ele perdeu o voo, chegou atrasado. Tanto é que eu levei ele no aeroporto porque ele pediu, pelo amor de Deus, vou perder meu voo, acho que era para o Rio de Janeiro, para Brasília, eu não lembro para onde ia aquele avião. E aí, o que aconteceu? O avião subiu e caiu perto da escola ali na cabeceira de Congonhas, não é? Você viu o filho do técnico, esqueceu o passaporte. Exatamente, o filho do técnico esqueceu o passaporte, não embarcou e aí? Olha ele aí, olha a foto aí, olha. O do meio aí, a mãe e o pai faleceu. O pai, lamentavelmente, faleceu e a gente pede a Deus que conforte o Caio Júnior, um grande técnico. Eu tô lembrando dele aqui na última partida do Chapecoense com o Palmeiras, onde o Palmeiras confirmou, né, quase que o campeonato, esse negócio, confirmou o campeonato. E ele, um jovem técnico, um técnico de ponta e tal, uma conduta fantástica. E o filho dele ia junto para assistir o jogo e perdeu o voo porque esqueceu o passaporte. Se bem que lá na Colômbia precisa de passaporte, não é acordo, só a carteira de identidade não entra, Moran? Eu não conheço a legislação de lá, viu, Gilberto? No Rio Grande do Sul, eu sei que tem muitas restrições nisso aí, viu? Depende se você for de carro, pode, se for de avião particular, não pode. Cada país tem uma nuance diferente. O bom é levar, né? O bom é estar com o passaporte, né? Um exemplo assim, nos Estados Unidos, quem é cidadão espanhol não precisa de visto. Mas se você for num avião particular, você precisa de ter o visto. Não diga! Então, existem muitas coisas assim nas leis que, para cada país, é uma coisa diferente. Pois é, o Matheus Saroli, que é o filho do Caio Júnior, relatou hoje de manhã uma publicação no Face que estava aqui em São Paulo e que não embarcou no mesmo avião que o pai dele, porque ele esqueceu o passaporte. Pode pôr de novo a foto para mim, Lucas, se você conseguir? Tá aqui a mensagem do Matheus. Aqui a mensagem, deixa eu mostrar aqui a mensagem do Matheus. Só dá um cortezinho para mim.
Só corta e volta. Vamos ver aqui se eu consigo enquadrar a mensagem como aparece. Ah, tá aqui, ó. Então pode deixar, eu vou. Olha aí. Essa é a mensagem dele no Facebook dele. Tá vendo? Olha aí. Deixa eu ler agora, Lucas. A mensagem fala o seguinte, ó, em Matheus Saroli. Amigos, eu, meu irmão e minha mãe estamos bem. Precisamos de força. Peço que nos deem um pouco de privacidade, especialmente a minha mãe, e agradeço a todos ligando e mandando mensagens. Eu estava em São Paulo hoje e não embarquei, pois tinha esquecido o meu passaporte. Somos fortes, vamos passar por isso. Obrigado a todos. Então, se você puder mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, a gente vai mandar todas as mensagens lá para Chapecoense, mas antes disso elas vão desfilar no ar da TV Leão a mensagem de solidariedade da hashtag Amigos do Leão na nossa rede, tá bom? Você manda lá, o nosso WhatsApp é 11 São Paulo, 991620303, tá aqui, ó. Moran, esse avião cabia 90 passageiros, num avião desse tipo cabem 90 passageiros. Estávamos com 81 passageiros. Não estava pesado, né? Estava pesado. Estava pesado? Estava pesado. Mas isso influencia? Bastante. Tanto, eu não tenho os dados técnicos do voo. Sei. Mas a gente vê, vou falar pela prática, quanto são raros os aviões que você consegue colocar todo o combustível e todo cheio de passageiro e toda a quantidade de combustível. Sei. São raros os aviões que conseguem esse limite. Sei. Normalmente, quando você coloca muito passageiro, você tem que começar a aliviar combustível ou carga. Mas o teu combustível tem que ser o suficiente para você cumprir o voo. Mas o combustível tem que dar exatamente no ponto de tocar só no aeroporto que vai chegar, ou ele tem que ter uma margem de segurança? São regras diferentes também, mas vamos botar no geral. Uma aviação geral, você tem que ter combustível para sair do aeroporto A até o seu destino, a mais 45 minutos, do A para o destino, mais uma alternativa e ter mais 45 minutos de voo. Algumas empresas aéreas, quando o voo é muito longe, já muda. Você tem que ir de A para o seu destino. Para não carregar muito combustível, eles calculam 10% dessa quantidade, que seria a sua reserva. Então, varia. Mas vamos botar que, no mínimo, ele teria que ter uns 45 minutos ali de reserva de combustível. Agora, a 45 minutos, uma geral falando. A tela do radar mostra ele subindo a rota. A princípio falaram que a rota estava errada, mas aí você está dizendo que a gente estava batendo um papo que esteja errado ou que esteja certa. Ele deve ter desviado de algum nimbus aí, de alguma formação pesada. Mas o que me intrigou, e eu quero deixar bem claro a todos aí que às vezes eu falo com o peito estufado de avião, de que eu manjo aviação, graças a esse cidadão aqui, ó. O que me intrigou é esse monte, tinha um peão, tinha duas rodas na rota, tipo assim, antes de cair ele deu 2 voltas ou mais no próprio eixo. A troco de que seria? Alígio, eu vi agora há pouco essa filmagem que mostraram do Flight Radar lá. Isso. Faz 2 órbitas, eu não sei o número de órbitas específico. Aham. A rota dele deve ter sido pré-aprovada, porque se ele fez o voo foi pré-aprovado. Se houve alguns desvios na rota, a área ali estava muito congestionada e muito mau tempo naquela área, pelo que eu também vi e o que a gente está tendo nos grupos nossos. Normalmente esse procedimento de órbita a gente faz quando a gente tem que preparar o avião para alguma emergência ou para jogar um combustível fora, quando for o caso, para pousar mais leve, ou de acordo com as condições meteorológicas, está chovendo muito, a gente fica fazendo aquele procedimento de espera. Então, pode ser tanto por isso, ou pode ser uma solicitação do piloto, e toda essa parte que eu falei como uma solicitação do piloto, também como pode ser uma solicitação da torre, para fazer um sequenciamento de aproximação
e decolagem ao mesmo tempo. Aham. Então, eles obrigam, às vezes, a gente ficar rodando para chegar na Terra dessa vez. Entendi. Uma vez eu percebi, é um funil, né? Dá para ver claramente num dos maiores e mais movimentados aeroportos do mundo. A gente aterrissou em Dallas e eu olhei para cima assim, dava para ver um funil de luzinha de avião rodando e vai afinando de baixo para cima, vai aumentando, fica um funil de fato, não é isso? Hoje quase a gente não está fazendo muito isso. Os lugares que tem assim, um controle de radar, se ele vê que já vai estar muito congestionado o espaço aéreo na sua chegada, ele já pede para você reduzir a sua velocidade lá atrás, Entendi. 1 hora, 2 horas antes, para chegar numa sequência de pouso adequada e não evitar você fazer esse procedimento. O que está intrigando a gente, isso que eu vou falar como uma especulação, porque a gente não sabe o que aconteceu. Claro. Nem julgando também o colega, porque a gente não sabe, isso que a gente fica chateado, da máquina pregar um susto desse nele, então a gente fica tentando resolver essa situação. O porquê dessas 2 horas? Se... Foi para jogar combustível, Moran? Oi? Foi para jogar combustível? Então, eu não conheço esse avião para falar se esse procedimento de jogar combustível chama dump fuel. Ah. Os aviões grandes normalmente têm isso, porque a gente quando decola com um avião grande, você decola com ele muito pesado. Aham. E se você tiver uma emergência, você não pode retornar para o aeroporto com aquele peso excessivo. Poder? Pode, mas você vai pousar acima do limite de pouso máximo do avião. Então, para evitar isso, e a emergência não sendo tão grave, o que o pessoal faz? Você vai até um determinado setor. O oceano. Normalmente aqui no Brasil eu dampei uma vez só combustível. Nós fomos em Santos, para lá no meio do mar, depois de Santos. Aham. Jogamos nada mais, nada menos que 35 minutos de combustível fora. Nossa. Então, para você ver, a gente joga, mesmo jogando combustível, não é nada de fala assim, vai cair. Não, é um procedimento normal. É impossível ter pane seca, né? A gente não sabe justamente isso. Os aviadores estão tentando descobrir, como aqui no Brasil não existe esse avião, até algumas empresas tentaram comprar esse avião e adaptar aqui, mas por custo, você sabe, quanto mais motor, mais manutenção. Claro. Então ele fica meio inviável. Por isso que um avião chega até, acho que, ser barato para compra, mas ele é inviável para manutenção. Então, algumas empresas tentaram implantar esse avião aqui sem sucesso, porque acharam que o custo não seria viável. Mesmo o número de passageiros que ele leva, você vê, leva um avião da Embraer, um Embraer 190, leva até mais, e isso com 2 motores. Então, o que torna um custo mais barato. Mas o combustível está sendo muito pensado nesse caso, Gil. Nós estamos vendo assim, eu não sou conhecedor desse avião, mas eu sei que tem vários colegas que estão vendo manuais, estão tentando descobrir a razão disso ter acontecido. E a gente está vendo assim que a distância dessas cidades que eles estavam voando é uma distância, se o avião estiver cheio, porque fora isso você sabe, tem mala de todos os jogadores, você acompanhou o jatinho, você sabe que eles levam bolas de futebol, levam todos aqueles apetrechos dele, e é pesado. Então isso daí influencia tudo na hora do peso e balanceamento do avião para poder fazer a decolagem. Que coisa. Na lista de 81 passageiros, 4 não embarcaram. Luciano Bullingon, Plínio Filho, Gelson Merizio e Ivan Agnoleto. O que estão sentindo uma hora dessa, hein? Esses 4 que não embarcaram. Impressionante. A rádio colombiana Caracol divulgou a lista de passageiros e se constatou que esses 4 não estavam a bordo. Confirmados, haviam 72 passageiros, 9 tripulantes. Um avião pequeno assim para 9 tripulantes é normal? Depende também da regulamentação do país. O número de tripulantes vai pelo número de saída de emergências que o avião tem. Então, provavelmente, como eles poderiam fazer assim, tipo um voo
sem mais ou menos um período de descanso mínimo, então leva-se mais tripulantes para aumentar a jornada de trabalho, sabe? Em vez de levar 2 pilotos, leva-se 3 ou leva-se 4 e aumenta a jornada de trabalho. A lei te permite trabalhar mais tempo. Então, por isso que às vezes pode ser que eles tenham levado mais tripulantes. Que coisa. Nossa, nem fala. Eu estou aqui agora, eu estou tentando ver se eu não falo a lista aqui, mas é um negócio muito, a delegação Chapecoense. Tá vendo? Kleber Santana, rapaz, capitão do time, tem 36, tinha, né? 36 anos. Meu Deus. Infelizmente, Ju, a gente na aviação, a gente aprende com os erros dos outros, né? E alguma coisa a gente vai ter que aprender disso. O porquê que aconteceu. Como todos os acidentes aéreos, a gente sempre tem que tirar alguma coisa dessa trágica, dessa coisa trágica. Pelo menos que seja um ensinamento para que isso não aconteça mais, para que possa ser evitado. Qual é o lugar mais seguro para a gente sentar num avião? Depois de uma tragédia dessa, sempre a gente pensa nisso aí. Eu vou viajar, onde é que eu vou pôr? Onde é que eu vou querer sentar no avião? Uns falam que é lá no rabo, outros falam que é lá na frente, em cima da asa nunca, porque ela estoura. O pessoal fala que é lá atrás. Se fosse lá atrás, eu queria estar pilotando lá atrás. Meu Deus, desculpa, gente. Desculpa, gente. Olha, nessa tragédia toda também faleceu o filho do Paulo Paixão, aquele preparador físico da seleção. Faleceu também, tá aqui, ó, ele com o filho. Preparador físico perdeu o filho em acidente com a delegação. Abalado com a perda de um segundo filho, Paixão disse ter fé. Ainda abalado com a perda do filho Anderson Paixão, no acidente com a aeronave que transportava a delegação chapecoense até a Colômbia, na madrugada desta terça-feira, o preparador físico Paulo Paixão diz se apegar na fé para enfrentar um momento de tragédia pelo qual passa pela segunda vez após ter perdido outro filho, Alessandro, em 2002. Eu tenho fé, tudo que ocorre tem um porquê. A gente crê em um comando maior. Quis o bom Deus que essa situação viesse. Pois é. Eu entendo Paixão, a minha solidariedade a este herói brasileiro também, que é o Paixão. Mas Deus não quis não, Paixão. Deus não quis. É o seguinte, Moran, estou estudando muito essa história de Deus e os homens colocarem Deus Jeová no meio, porque o nome de Deus é Jeová. Colocarem Jeová no meio da história, porque Deus se deixou. Porque na verdade, Moran, quem comanda o nosso mundo hoje não é Deus, ainda é o diabo, sabe? Então é verdade, pelo erro do homem ou pelo erro do mecânico, o erro do homem, enfim, ou faz a máquina imperfeita, esse negócio todo, porque o diabo consiste, ainda não é Deus quem julga isso aí. É muito difícil você falar numa hora dessa sobre isso, mas eu não sou hipócrita e eu falo o que de fato é, né? O sentimento, ninguém vai aplacar o sentimento, tirar o sentimento de uma mãe, de uma esposa, de um filho que perdeu o pai lá. Eu estou vendo a foto do Mário Sérgio aqui, eu lembro quando a gente conversou num avião indo para Curitiba, e a gente bateu um papo longo. Ele era treinador, eu acho que ele era treinador do São Paulo na época, não sei. A gente bateu uma longa conversa, e ele estava dizendo que como era difícil a minha vida, a vida de televisão e a vida dele treinador, aquele negócio todo, e aí a gente agradecia a Deus pela oportunidade, que a gente é pessoa diferenciada. Quando tantos passam dificuldades, ele ganhava muito bem, eu também ganhava absurdamente bem, e aí a gente estava agradecendo a Deus. Mas eu volto a dizer que as coisas de ruim, as tragédias que o homem vive neste planeta não são de alçada e nem da vontade de Deus. Ele vai comandar. Os bons e a felicidade vão voltar, mas por enquanto não é a ele, pelo que eu aprendi. Eu tô certo? É assim? Tô certo. O pessoal do Jeová que me ensinou, esse pessoal todo aí. Alan Brandi, boa tarde, Leão. Pra gente que mora aqui no oeste de Santa Catarina, foi muito triste acordar com essa tragédia.
Meus sentimentos aos familiares das vítimas. Hashtag Força Chape. Ô, Alan, não foi só pra você que mora aí, não. A hora que eu acordei, eu tava ouvindo a Jovem Pan, passando um geral nas rádios. Aí eu vi o Vanderlei falando a tragédia, tava com notícia normal, mas a tragédia, não sei o que, sobre a tragédia do avião do voo da Chapecoense, ainda não fixei bem. Mas depois não deu para continuar dormindo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Foi um negócio muito doido, e aquele sentimento, né, mano? Fica um buraco, né? Um ponto de interrogação na cabeça. Fica um negócio, sei lá. Mesmo sem conhecer, no caso, claro. Só a gente se sensibiliza com a situação, porque sabe que esse pai de família às vezes não vai poder estar lá no Natal. Então é triste. Exatamente. Cleide Estrela, nossos corações estão de luto, muito triste. Júnior Ribeiro, hashtag luto. Eli Souza, que Jeová Deus ampare a família, amigos e todos. Silvia Ribeiro, mundo está de luto. Andrew Bertelli, estamos todos certos que a morte é o destino de todos, mas mesmo assim não queremos perder ninguém ao longo do caminho. Zé Nunes Soares e outras 7 pessoas comigo. Ô Soares, carinho pra você. Carlos de Jesus Barbosa, Carlos de Jesus, infelizmente, Leão, isso é verdade. A maioria do povo brasileiro está dando preferência para as coisas diabólicas, por isso o Brasil está nessa situação. Alan Brandi, foi bonito a atitude da CBF e da Comebol adiar as partidas desta semana. Bonita foi a atitude do Nacional de Medellín, Moran, viu? O presidente estava lá desde quando aconteceu a tragédia, ele foi lá para a frente do hospital, da turma de resgate, o presidente nacional, um doutor, um médico, foi lá prestar solidariedade e já disse, o Nacional de Medellín reconhece a Chapecoense como campeã sul-americana de 2016. Bacana isso, hein? Ô, Gil, posso Fale. Uma coisinha que é até bom você puder reforçar aí com a sua audiência? Fala. Que eu estou aqui recebendo também um montão de mensagens aqui dos pilotos que estão nos grupos, né? Pode mandar abraço aí. Já mandei. Uhum. Está todo mundo pedindo aqui para receber. O pessoal está enviando muita mensagem, muita imagem do acidente, com corpos, para a gente não ficar divulgando essas imagens, sabe, terríveis. Aqui não. A gente mostrou a imagem do acidente de longe, né? Não, é que o pessoal, o povo, não sei, às vezes gosta de divulgar essas imagens um para o outro, passar nos WhatsApp. Rapaz, são algumas pessoas, Moran. Quando morreu o nosso amigo sertanejo na estrada lá, puseram a imagem do cara de cabeça aberta, cara. Eu te conheço. Quando morreu o cara lá do Velozes e Furiosos, lá, o John lá, no acidente com a Ferrari, mostraram a foto do cara em rede como se desse prazer de ver um negócio daquele. Uma besteira, uma coisa idiota, uma coisa... É do homem isso, Moran, é do homem isso aí. Nós estamos... O homem está... Um dos sinais do final dos tempos, o homem está perdendo o poder de inconformidade. Morre uma pessoa na calçada, a multidão quer tirar foto do cara morto. Tá perdendo sentido. Como é que pode? Como é que pode isso aí? Como é que pode? Eu peço então, pessoal, vamos ter juízo, vamos ter respeito, né? Vamos conversar sobre isso, mas uma conversa limpa, uma conversa como essa que eu estou tendo aqui com o comandante de aeronaves de última geração, comandante Antônio Moran. Hoje você está pilotando que aeronave, Moran? Gil, a gente voa, nós temos um Lear 60, um Globo Express, e um Citation, um Cessna 206 também. Já pilotou MD-11, 767, 737, 787, Boeing, né? Você pilotou mais Boeing, né? 737 voei. Você voa mais de Boeing, né? Mais de Boeing. Os aviãozinhos menores que Boeing, esse que você pilota não é tão pequenininho, o Global principalmente, mas esses aviãozinhos menores são mais fáceis de pilotar ou é a mesma engenharia? Gil, eu vou
falar para você a verdade. Avião, o que muda é da cabine para trás. A cabine para o comprimento é que muda, mas a técnica de voar praticamente é a mesma. Só dá uma ensaiada, só dá uma treinada. Não, você aprende as diferenças. É a mesma coisa se você sair de um carro pequeno para um grande, você vai ver a diferença daquele carro. Do ônibus para a caminhonete. Eli Souza, realmente, Leão, Jeová Deus não quer que nós morremos jamais. Vitor Moreira Panóquia. Boa tarde, Leão. Sou de Guarulhos e fiquei muito triste com essa notícia. Um time promissor que poderia sim ganhar o título, mas infelizmente isso não aconteceu. Rezo aos familiares e amigos pela perda. Guilherme Andrade de Pernambuco, Rio Formoso. A Cátia Luísa Zóquio Pinedo. Muito triste, Deus console seus familiares e amigos. Todos nós perdemos com essa tragédia. Michele de Albuquerque, Jeová não é o responsável. Pelo contrário, ele tem uma esperança maravilhosa, a ressurreição. Silvia Querepaldi entrou comigo. Ilza Alves, que tristeza, meu Deus. Que Deus possa confortar os corações dos familiares. Fátima Bezerra, sentimentos a todos os familiares. Estamos todos em luto. Maceió, Alagoas. Letícia Mota. O que está acontecendo aqui? Estão pulando. É gente chamando, né? É gente chamando. Eu estou com o comandante Antônio Moran, comandante de grandes aeronaves. Letícia Mota, muito triste. Bruno Michel, parabéns, Gilberto. Estamos juntos, querido. Darlon Adelino, meu amigo Darlon. Querido Gilberto Barros, às vezes nossa atitude é acreditar que Deus não permitiu. Porém, Deus permite tanto a dor da perda como a alegria do ganho. Deus, Jeová, permite tudo. Ele é dono de tudo, diz o Darlon. Rafael Silva, sou palmeirense e apoio a ideia da Sociedade Esportiva Palmeiras utilizar o uniforme, olha só o uniforme da Chapecoense na última rodada do Brasileirão como homenagem. Nossa, sabia disso não, lindo? Mas, quer dizer, lindo agora é tudo, né, gente? Lindo agora é tudo. Eu estava ouvindo, já eu continuo aqui, eu estava ouvindo comentaristas, meus amigos, todos emocionados, os repórteres não conseguindo falar, porque a equipe de reportagem, as equipes que estavam lá, eram equipes que trabalhavam juntas num campeonato brasileiro, em Sul-Americana, em Copa Libertadores, se encontram sempre, né? Essa equipe de reportagem, os jornalistas esportivos. E estava ouvindo um comentarista dizer o seguinte: pensem bem, em um segundo, a euforia de se viver uma viagem, a expectativa de se embarcar, porque o bom do evento é o antes e o durante, porque depois acaba. O bom do evento é o gostinho de que você vai viver. A sua viagem de férias, ela é maravilhosa porque a expectativa criada antes de chegar, da chegada dela, é um negócio fantástico. O voo de avião, eu que tenho paixão por voar de avião, eu que tenho fissura e eu não sou revoltado, mas o Moran sendo comandante eu já fico feliz. Mas eu tenho uma paixão por aviação. Então, a expectativa do voo, curtir o aeroporto, a própria viagem do carro de chegada no aeroporto, tudo isso é um frisson, tudo isso é um glamour que quem gosta vai sentindo. A viagem, vamos para Disney, vamos para Foz do Iguaçu, vamos para Sorocaba, a expectativa da viagem é uma coisa muito gostosa. Assim como a expectativa de todo esse elenco da Chapecoense, que estava jogando aqui contra o Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro, mas que estavam pensando na viagem para Medellín, na viagem para o título, não é verdade? Então, fica aquela expectativa, as felicidades, as brincadeiras dentro do avião, né? As brincadeiras dentro do avião. Nós temos aí vídeos deles no avião. Então, as brincadeiras, toda a expectativa, de repente, é substituída por uma sensação de impotência, né, Moura? Por um choque, né, de 100 graus centígrados positivos, vai para 100 negativo em um segundo, né? Por exemplo, o Felipe, que faleceu, o jogador Felipe, né? Ele gravou um vídeo e pôs na rede, dentro do avião. O avião não tinha decolado aqui de Cumbica. Ele aproveitou, fez o vídeo e pôs. Vejam a felicidade, vejam o Felipe Machado, né?
Vejam o astral, o clima que estava e que de repente se torna uma tragédia. Quanto dá 30 quilômetros para aterrissagem, 40 quilômetros? Dá uns 2 minutos, 3 minutos? Ah, por aí. 3, 4, vamos por 5 minutos. Até acabar de rolar na pista. Separados 5 minutos do êxtase de chegada. Vejam o avião, vejam ele dentro do avião. Tem a voz dele também, tudo? Então pode mostrar. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia a dia, Caduzinho, Fone. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubídia. Volta pro Acre de novo, é isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora. Eu não sei nem o que eu falo. Não tem o que dizer, né? Acho que é o sentimento que eu sinto aqui, é o sentimento que todos estão sentindo. É um negócio muito, muito estranho. A euforia, se conseguir chegar até aí, estar preparado para disputar o título. Que loucura doida, que... Hã? Olha, uma mensagem veio de Copenhague. Alô, pessoal da Dinamarca, um carinho. Lamentável, Leandro Vaz Martins. Olá, Leão. Pela manhã, horário local da Dinamarca, 7h46, recebemos a notícia dos jornais da Dinamarca. Infelizmente, o meu dia começou triste. Eu gostaria de mandar toda a solidariedade da Dinamarca e de todos os brasileiros que moram aqui. Um abraço, Leandro. Um carinho para você, meu. Muito obrigado. Você aí de Copenhague. Um grande abraço. Você, muito obrigado em nome do povo chapecoense, das famílias, dos jogadores. Muito obrigado, viu? E é assim a vida, né? A vida em um segundo. E parar de pensar, para pensar que tem gente que ainda pensa em fazer mal para alguém, né, Moran? Tem gente que ainda pensa em atrapalhar a carreira de alguém, atrapalhar a vida de alguém, tirar o sorriso de alguém, quando na verdade o que a gente leva dessa vida é só o que a gente constrói de bem e que fica, não no ouro guardado no cofre, no dinheiro do banco, nas propriedades que não se usa, mas que se tem para mostrar que é mais que os outros e na verdade somos pó, viemos desse pó e do pó a gente volta. Uma menininha ontem estava estudando com o pai, estudando células. E ela estava dizendo, foi na rede eu acho, ou foi na televisão, e ela estava dizendo, eu estou muito triste, eu sou igual ao sofá, eu sou igual ao cachorro, eu sou feito, tudo é feito de célula, tudo é feito de... E ela falou uma verdade, exatamente, a gente é feito de nada, que é a certeza, que é a prova de que Deus existe. Só uma pessoa superior para juntar a célulazinha e fazer coisas diferentes, coisas separadas, coisas distintas, a luz da luz, a vista da luz se transforma em coisas diferentes. Impressionante tudo isso. A vida é assim, né, Moran? É difícil. Todo mundo é igual. É o Criador, né? É verdade. E nessa hora não tem... Deixa eu ver aqui. Como é que é? Diego Silva quer saber se o grupo do Moran sabe quantos aviões desse tipo... O Diego Silva está perguntando para o grupo do Moran aí, Moran, para você acionar teu grupo. Quantos aviões desse tipo voam no mundo, tem no mundo? Não, se já caiu. Se já caiu algum antes. Tem relatos assim de nível de acidentes desse avião, mas não é um avião seguro, viu? Eu acho que assim, porque às vezes que eu voei como passageiro nesse avião, você conta assim, 4 motores, pô. Eu estava até conversando com um piloto aqui num outro grupo, que não é do Brasil, e falava que a segurança, a redundância de segurança que tem nesse avião chega a ser grande, porque você perde, uma pane elétrica, você perde um gerador, você tem um outro gerador, você tem um APU, você tem um outro gerador hidráulico que te ajuda. Então é um avião, ele te dá um suporte no caso de uma emergência. Agora, aí é que está. A gente precisa saber
que grau que foi essa emergência. E o acidente, Gil, para ficar bem claro para todo mundo, nunca acontece por uma falha só. O acidente é uma sucessão de erros. A gente chama isso de link, é uma corrente. Se em qualquer ponto da viagem pode ser, o erro foi na saída, essa corrente pode quebrar no final, sabe? Então é uma sucessão de erros. Aí eles vão ter que começar agora a ver se a manutenção estava em dia, se os pilotos estavam em dia, se o aeroporto estava com todas as condições em dia, se a meteorologia afetou, se o combustível estava ok, não estava contaminado. Aí vem uma cadeia de coisas que eles vão começar a investigar para descobrir a causa do acidente. Incluindo também parte técnica e operacional. A primeira coisa que divulgaram é que a torre de comando, ou sei lá, o Sindata, não sei o que recebeu a mensagem de pane elétrica, de problema elétrico a bordo. Mas se tiver um problema elétrico no avião e desligar tudo, ele cai ou dá para... Não. Existe, é o que eu te falei, existem equipamentos a mais no avião, nunca é feito com... O que gera energia no avião, energia elétrica? São geradores. Normalmente, um avião que tem 2 motores, tem 2 geradores, um em cada motor, ou às vezes tem até mais em cada motor. Fora aquele motorzinho que fica lá atrás da cauda fazendo barulho, sabe? É chamado de Auxiliar Power Unit, APU. Aquilo é um gerador também. Ele te ajuda tanto só, dependendo do avião, não só na geração de energia elétrica, se você perder todos os outros geradores, como também ele te ajuda a pressurizar em alguns aviões. Então, a redundância que você tem de auxílio no avião hoje é muito grande. Não é você perdendo uma coisa que vai te afetar na segurança a ponto de você cair em emergência. Você perde um gerador, você tem outro. Se você perder 2, você tem outro. Entendeu? Você tem um suporte muito grande na aviação hoje disso. Eles levam em conta esse tipo de segurança. A CBF divulga a nota em decorrência do trágico acidente ocorrido com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol, por meio da resolução da diretoria, decreta a luta oficial por 7 dias. Informa o adiamento de todas as partidas previstas para o calendário. Atenção, gente. A partida de volta da decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro vai ser no dia 7 de dezembro, às 9h45. Vê para mim que dia da semana é 7 de dezembro. A rodada final da Série A do Brasileirão vai ser realizada quarta-feira 7. A final da rodada da Série A do Brasileirão vai ser realizada no domingo, dia 11 de dezembro. E a final da Copa do Brasil Sub-20 entre Bahia e São Paulo, dia 8, quinta-feira, às 9h15. A do Brasileirão, às 5 da tarde do dia 11. Moran, muito obrigado, viu, Moran? Imagina, gente. Que você... sempre falar com você aí, com toda a sua equipe. Que você continue sempre em todas as suas aeronaves com a mão sustentável do Deus Jeová segurando a sua nave e que você tenha sempre céu de brigadeiro pelo seu caminho. Lá em cima e aqui embaixo também, meu irmão. Muito obrigado. Todos os colegas meus de aviação, a gente pede isso sempre. Um abraço, viu? Deus sustente a gente. Obrigado. Obrigado a todos. Edson Medeiros, Gilberto, muito triste. Ricardo Filho, que triste. Deus conforte a todos. Mário Celso Zacarias. Verdade, Leão, eu vi o vídeo, todos felizes, mas Deus sabe melhor para nós. O goleiro Danilo é do interior do Paraná, Maringá. Paraná está de luto, o Brasil todo, né? Edson Medeiros, triste, o Brasil chora, Leão. Alan Brandi, Leão, você faria uma matéria para mostrar como é esse time da Chapecoense? Como fazer? Mas não entendi, o Alan Brandi. Eu faria, mas como mostrar como é esse time da Chapecoense? Eu não entendi. Sanderli Castro, pense nisso, Leão. No quê? Saulo Santos, Deus tem a última palavra. Rio Grande do Sul em luto, Salmir Sachê. Simone Oliveira, todos aqui em Pai dos Ferros, Rio Grande do Norte, tristes da tragédia. A Sanderli está aqui, Edson também, Helenice Paula, Luiz Miranda, verdade, hoje o Brasil acordou triste. Paulo PH,
Um abraço a vocês. Nós vamos voltar amanhã a 1h. Nós estamos vendo aí por que a vergonha dos políticos brasileiros persiste agora, atinge também a Câmara Municipal de São Paulo com super salários, assessor de vereador ganhando R$60 mil por mês, lavador de carro ganhando de 11 a 15 mil por mês e não tem essa função há 5 anos. Porque é que a moça que faz café e não serve, ela só faz o café e põe no balcãozinho, fica lá, ela ganha de 11 a 13 mil reais por mês. Ué, Gilberto, mas você está falando só em engraxate 11, você é contra engraxate? Engraxate tinha que ganhar 20 mil. Mas minha mãe, que foi professora do engraxate, tinha que ganhar 30, 20 também, 10, é ou não é? E na iniciativa privada, e não dinheiro do imposto, tirando o dinheiro do contribuinte para pagar mordomia para vereador aqui em São Paulo. Vagabundos, sem vergonhas. Isso tem que parar, por isso que dia 4 de dezembro eu também vou estar na Paulista, gritando basta as mordomias de todos os políticos do Brasil. Tem as suas exceções, na Câmara também. O que você quer falar, Mourão? Fala aí. Eu também vou estar lá. Você também vai estar lá. O mundo tem que estar não é para dar susto nele, é para eles acordarem. Estão dormindo, estão achando que estão vivendo no país da Alice, das Mil Maravilhas. Aqui não, Leão. Nós estamos acordados. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus conforte o coração e que o meu bom Deus Jeová assuma logo o comando desta terra, traga de volta os justos e desapareça com os malvados e maldosos desse planeta. Deus abençoe você, até amanhã, 13h. E a TV Leão continua. Está lá no www.tvleão.com.br. 24 horas por dia, 7 dias da semana, direto durante o ano todo. E mande a sua mensagem de solidariedade no nosso WhatsApp. Peça para entrar também no hashtag Amigos do Leão. A sua mensagem no 11 São Paulo, 991620303. Te vejo sempre. Te vejo comigo. Até mais, pessoal. O Leão solta sua voz na TV Leão em defesa do povo, no canal O Rugido do Leão.